Você que está procurando uma forma de inovar e se desenvolver, este é o canal. Olá, eu sou o Ederson de Almeida Pedro e estamos aqui no nosso 7º Diário de Bordo com o nosso pesquisador Vandoir Velchan para falar hoje sobre o governo interagindo com a inteligência artificial, a criação de leis e incentivos para que as suas empresas evoluam e inovem. Eu sou o Vandoir, então sou pesquisador da UX, aluno de doutorado, e hoje vamos falar sobre as políticas de desenvolvimento de inteligência artificial, um panorama sobre o que foi desenvolvido no mundo e o que está acontecendo no Brasil. É muito importante esse tema hoje, porque não adianta nós pensarmos que o que a gente faz não tem interferência política, porque tem. Nós estamos sob um poder público, né, como diz o nome. Eles têm o poder, eles detêm a regra sobre aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Sendo que há limites para inovar, há limites para o uso da inteligência artificial e é isso que nós vamos ver hoje. Vamos lá, Vandoir. Então, como é que surgiu tudo isso? Na verdade, acho que foi mais um anseio das pessoas, que a gente falou, de ter um limite. Muitas figuras, que nem Elon Musk, o próprio Stephen Hawking, que já partiu, eles alertavam, ou enfim, falam do medo que eles têm do desenvolvimento de inteligência artificial. Em cima disso, também tem os governos, os países que têm uma necessidade de regulamentação, né, desse desenvolvimento. Controle, porque as outras tecnologias do passado tinham isso, então as novas tecnologias também têm que continuar nessa linha, nessa pegada, e terem as suas políticas e regulamentações. Então, com isso, a OCDE, para quem não acompanhou, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela é uma entidade mundial. O Brasil está tentando ser membro dela. Ela reúne hoje as principais potências do mundo, enfim, que se adequam a diretrizes gerais dentro de uma série de questões, principalmente no que diz ao desenvolvimento econômico. E ela, em maio desse ano, desenvolveu, então, os princípios da inteligência artificial, que são 5 princípios, e eles vão passar aqui na tela, que eles falam sobre recomendações para a adoção, a transparência na adoção dessas tecnologias, a confiabilidade da inteligência artificial que ela tem que apresentar, o respeito, principalmente o respeito, então, acima de tudo, aos direitos humanos que ela tem que cuidar, porque tem essa polarização que tem, a inteligência artificial vai ser boa, vai ser ruim, ela vai destruir a humanidade, o que vai acontecer? Então, em cima exterminador do futuro. Exatamente, nessa linha, falamos sobre Skynet. isso nos vídeos passados, deixamos como dicas esses vídeos, filmes, para o pessoal entender um pouco mais do contexto do que está acontecendo. Então, o Brasil, como sendo um país que está aspirando a fazer parte da OCDE, também se submeteu a essas políticas. Certo. Porém, eu gostaria de destacar a primeira delas, que é sobre a principal delas, que é preparar pessoas. Entre esses princípios todos, tem um que diz que tem que preparar as pessoas para esse novo momento de desenvolvimento da tecnologia, que é com base na inteligência artificial. As qualificações. As qualificações, exato. Porque se diz muito que empregos serão destruídos, outros serão criados, e não tem um número exato. Vários centros de pesquisa falam em tantos porcentos, outros apresentam um outro percentual, mas o que se sabe de concreto é que as habilidades e competências exigidas dos profissionais vão mudar. Então, como o governo, as entidades públicas podem colaborar com isso, ou seja, preparando essas pessoas para esse novo momento, essa nova fase. Então, além disso, a OCDE criou esses princípios e orientou as entidades públicas a criar com base nesses princípios, a sua própria regulamentação. Então, países como Estados Unidos, China, Japão, França, já têm suas próprias políticas. São mais de 20 países que já têm desenvolvidas as suas políticas próprias para o desenvolvimento da inteligência artificial. Eu gostaria de destacar que um dos que me deixou até, de certa maneira, surpreendido são as políticas dos Estados Unidos. E eles adotaram um desses princípios, que é o desenvolvimento de profissionais, essa adequação da mão de obra para esse novo mercado. Deixaram bem claro que esse próximo passo tem que ser dado e é uma das preocupações deles.
Outro fato interessante é, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos. Para quem conhece toda a riqueza que tem naquele lugar, eles, com a expressão, com toda a representatividade que tem, eles criaram até um ministro da inteligência artificial. Eu vi isso no LinkedIn. O cara é ministro da inteligência artificial. Isso. É tipo um sheik, né? Isso, sim, são todos sheiks, enfim, os ministros deles, mas dos poucos ministérios que eles têm, um é específico para a inteligência artificial. Chamou muita atenção isso. Exato. E também uma das principais atribuições dele, objetivos dele, é fazer a integração com o ministro da Educação para preparar os profissionais que vão trabalhar no futuro na inteligência artificial. Então, se vê um dos caminhos claros que está se mostrando para a inteligência artificial é a preparação da mão de obra para esse mercado. É inevitável. Imagina o mundo que viveremos, onde todas as aplicações estarão lendo o nosso comportamento e sugerindo o que fazer, o que não fazer. E isso é inevitável, a gente tem que estar preparado para isso. Exatamente. Muito interessante mesmo, Vandoeiro. E nesses momentos que eu me pergunto, até por estar buscando conhecimento também, assim como você, fora do Brasil, já fiz uma missão na Alemanha, próximo ano estou indo para o Vale do Silício. E o Brasil? A que distância estamos dessas inovações? O que está acontecendo aqui? Vocês já sabem? O Brasil, vamos dizer assim, está caminhando, enfim, ele adotou, como eu falei, ele foi um dos países que está aspirando para ser um membro da OCDE, vai ter benefícios porque a OCDE ela dita as principais regras de desenvolvimento internacional. Então, os países que são membros dela, então o Brasil já se adequou, está se adequando a essas diretrizes. E em 2018, ano passado, então, foi criada uma estratégia digital pelo governo que tem diretrizes para a transformação digital que está acontecendo no nosso país. Mas ainda não tem uma política específica para a inteligência artificial. A estratégia digital ela é para todas as tecnologias, então para o momento que a gente está vivendo. Então, além de nós precisarmos nos adequar também, criar nossas diretrizes, tem pontos que precisam ser destacados, mas para isso acontecer, para a gente desenvolver uma política, a gente precisa deixar claro algumas questões como eu destaquei em outros países já, que é a questão da preparação desses profissionais para esse mercado. Como que esses profissionais vão se qualificar? Como que vai acontecer isso? Mas o Brasil, pela nossa mão de obra já ser desqualificada perante a mão de obra de um país desenvolvido e a nossa educação ainda mais precária, a gente vai ter mais trabalho aparentemente? Ou é o mesmo trabalho qualificar alguém no Emirados Árabes, Estados Unidos, na França e qualificar aqui? Eu acredito que são realidades distintas. Até por isso que cada país deve desenvolver a sua legislação, as suas regras nesse sentido. Porque temos uma realidade totalmente distinta com os Emirados Árabes Unidos, com os outros próprios países membros da OCDE. Até às vezes tem algumas métricas que nos aproximam, mas tem outras que a gente é muito distante. Okay. Então a gente tem essa necessidade de criar uma legislação própria nesse sentido. O ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, ele anunciou recentemente algumas ações que vão ser tomadas a um curto prazo para isso. Uma delas é abrir uma consulta pública, onde pesquisadores, cidadãos civis, ou seja, pessoas comuns e empresários vão poder contribuir com essa criação dessas políticas para poder abarcar todo mundo nesse novo caminho. Outra questão que ele citou relacionada à inteligência artificial é que no país serão criados 8 laboratórios de inteligência artificial em parceria com a academia e o mercado. Então, ou seja, com o setor privado, para fomentar o desenvolvimento de inteligência artificial. Muito importante, eu vi também essa notícia. Aí a gente pode citar também o que já está acontecendo. O próprio governo anunciou na semana passada uma revitalização, acho que do eSUS, não ficou muito claro, o que se chama Conecta SUS, que vai levar a inteligência artificial para o SUS, para agilizar atendimentos, agendamento de consultas, a própria questão dos dados dos pacientes, para o governo poder explorar melhor isso. Eu ouvi na Voz do Brasil, uma dessas noites, essa atualização. Então, todos os nossos atendimentos ficarão vinculados ao nosso CPF e o objetivo é, então, que a rede única seja também integrada para a saúde e em qualquer lugar que estejamos,
o médico possa consultar, mas nós também de casa tenhamos acesso ao nosso histórico, e é legal que isso vai criar um Big Data e possibilitará que startups, assim como nós, possam desenvolver soluções considerando históricos médicos. E para o setor privado vai ser bom, e para o próprio governo, porque ele vai poder direcionar os seus recursos, que são tão escassos em todos os setores, para onde realmente precisa. Exato. E também diminuir os custos nesse sentido, para evitar que algumas questões sejam, desenvolvidas sem necessidade. Então, a inteligência é artificial, mas os resultados são reais. Exatamente. No longo prazo, então, o governo fala em deixar de apagar incêndios e tomar decisões baseadas em fatos, em dados, que nem tu falou, explorar o Big Data e tomar decisão. Não, e eu sei pelo que o governo está passando, porque a gente passou por isso na Gáutica também, né, em outras proporções, mas é você ter o dado preciso, ter informação do que está fazendo, ver o que funciona, o que não funciona. Eu imagino que a estrutura do governo seja gigante, seja muito difícil, e se para nós não foi fácil sair de um modelo falho para um modelo que hoje é lucrativo e de grande sucesso, imagina os desafios que o poder tem por aí, né, o nosso poder público. Mas também cabe a nós estarmos alinhados com isso e torcer para que dê tudo certo, porque nós seremos os beneficiados com o sucesso dessas ações. Isso, e uma outra preocupação que eu destaco que talvez seja necessária é que essas políticas também continuem incentivando, como a gente já tem outras leis, por exemplo, a Lei Geral de Inovação, todo um conjunto de leis voltadas para a interação entre a academia e o mercado. Sim. Por exemplo, eu estou aqui hoje por um desses caminhos, que é fazendo essa integração e buscar desenvolver uma área específica, interagindo o mercado, seja empresa privada, junto com a academia. Então esse também seria um ponto, talvez, que tenha que entrar nessa política de desenvolvimento para o nosso país. Não, e isso coloca a Gáutica em outro patamar, ter um pesquisador, doutorando, mestre aqui dentro, ter a proximidade com a academia. Já gravamos vídeo com a Ana Cristina, com a Cassiane, e agora, né, semanalmente temos esse conteúdo aqui para vocês. Realmente o governo tem esse papel de unir essa tríplice. Isso. E aí tem dois exemplos que eu gostaria de destacar, que são coisas que estão em prática, interação academia, relacionadas a políticas públicas. Por exemplo, a USP tem para mim, que estou acompanhando mais a fundo, enfim, pesquisando, ela tem um centro de inteligência artificial e ciência de dados, e a IBM, a famosa IBM, vai investir dinheiro em conjunto com a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, vai investir 20 milhões de dólares para criar um laboratório de inteligência artificial dentro da USP. Então não estamos tão por fora assim do cenário mundial. Além disso, também já foram aprovados 2 cursos de graduação, de especialização. Hoje tem vários no país, específicos para análise de dados, inteligência artificial, mas de graduação, que é a primeira porta de entrada na academia, destinados à inteligência artificial. Na Universidade Federal do Goiás, ano que vem vai ter uma turma que vai ser graduação em inteligência artificial, e na Paraíba, onde também vai ser criada uma graduação em inteligência artificial e ciência dos dados para o próximo ano. Excelente dica para quem está preocupado com quais serão as profissões do futuro. Assim como hoje nós temos geradores de conteúdo, youtuber é algo que vem crescendo muito, a gente não costuma ter acesso a essa informação, mas trabalhar com Big Data, com a ciência de dados, inteligência artificial, será uma demanda crescente. E para quem quer estar bem posicionado, é importante olhar para essas profissões. Para hoje era isso, então. Falamos sobre as políticas de desenvolvimento de inteligência artificial. Eu gostaria de agradecer, porque na semana passada eu estive em Rio Grande, na FURG, na Universidade Federal de Rio Grande. Estive apresentando um curso sobre análise de dados qualitativos. Quero agradecer então à FURG, aos professores, aos alunos do PPGA da FURG, do curso de mestrado. Em especial ao meu professor, ex-professor aqui da UX, o Pelai, que hoje está lá, que fez esse convite a mim. Então, muito obrigado pela recepção e foi uma experiência muito positiva. E agora nós temos algumas novidades aqui no nosso canal. Espero que você curta, que ao invés de colocarmos todo o conteúdo na descrição do vídeo, nós vamos colocar o conteúdo no nosso canal de notícias, que é o Gáutica News. Então, na descrição do vídeo, terá um link para o Gáutica News, que terá todo esse conteúdo na íntegra, inclusive com links para as pesquisas feitas. Nós vamos postar também fotos do evento que ocorreu lá em Rio Grande, que o Vandoeiro falou muito bem, com algumas outras informações. E por este canal você terá acesso a muitas informações sobre
inovações para a indústria, segurança do trabalho, gestão de projetos, CRM, gestão empresarial e o nosso projeto de pesquisa e desenvolvimento acerca da saúde com inteligência artificial. Obrigado mais uma vez por acompanhar o nosso conteúdo em vídeo aqui pelo YouTube. Se não está inscrito, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 1.000 inscritos, que é a meta para esse 2019. Contamos com você e obrigado por vir até aqui conosco. Valeu! Obrigado.